Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo André Afonso Monteiro e amigo ouvinte internauta. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. O item de hoje é o 4, Estrela dos Magos. Diz Kardec: disse que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar Jesus, que ela ia à frente deles para lhes indicar o caminho e parou quando chegaram. Essa remissão ele traz do Evangelho de Mateus, capítulo 2, itens 1 a 12. E nesses versículos 1 a 12 do capítulo 2 do Evangelho de Mateus, o evangelista ele narra que ao nascimento de Jesus em Belém, no tempo do rei Herodes, ele narra que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E esses magos perguntavam, né, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles procuravam, eles tinham essa premonição, tinham havia uma informação nos textos sagrados que nasceria o rei que libertaria o povo judeu, o povo hebreu. E eles entenderam isso de uma forma material, de uma forma física, e não a verdadeira libertação que Jesus promoveria. Então os reis magos eles vão até Jerusalém atrás do buscar Jesus, conhecer Jesus, né? E eles dizem: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O rei, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. Congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E os magos responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Então já haviam profetizado que nasceria o Messias. Havia essa profecia. E quando a estrela, foi esse ponto ali, digamos assim, que eles identificaram que Jesus seria o Messias. E ele continua: então Herodes chama os magos secretamente, inquiriu deles exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diretamente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E quando eles ouviram o rei Herodes, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente, essa estrela ainda ia adiante deles. Então a estrela, por isso que a ideia da estrela guia, porque elas foram guiando os reis magos até o estábulo onde Jesus havia nascido. Então elas o guiam até lá, e eles, vendo a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Entraram na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, abrindo os seus tesouros, e levaram presentes para eles, narra o evangelista, né? E sendo por divina revelação avisados num sonho para não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E olha que interessante, né? No programa anterior, nós falávamos dos sonhos, falávamos das revelações pelos sonhos, das orientações que recebemos através dos sonhos, né? Onde Kardec diz: os exemplos autênticos de avisos por sonhos são numerosos, mas não se deve concluir daí que todos os sonhos são avisos. Mas nesse caso aqui era um aviso, porque você vê que Herodes pede para eles avisarem: quando vocês encontrarem um menino, me avisa que eu também quero ir lá
adorá-lo. E eles, na verdade, foram avisados em sonho para não alertarem a Herodes da localização de Jesus. Ou seja, foi o espírito guia que orientou os reis magos, para que não fizesse esse alerta, porque, na verdade, Herodes queria destruir a vida de Jesus. Então, Kardec continua aqui no capítulo 15, após essa leitura, para a gente entender um pouco essa narrativa desse item considerado como milagroso. Ele coloca: a questão não é saber se o fato narrado por Mateus é real, ou se é apenas uma alegoria para indicar que os magos foram guiados de uma maneira misteriosa em direção ao lugar onde estava o menino, uma vez que não há nenhum meio de se verificar o acontecido, mas saber se um fato dessa natureza é possível. Então vejam que Kardec passa pelo crivo da razão, ele questiona, né? Ele diz: a questão não é saber se o fato narrado por Mateus é real. Não vamos discutir aqui se o que Mateus está dizendo, que uma estrela guia guiou os magos, se isso é verdade, é real ou não. Ele não vai entrar nesse mérito. Ou se aquilo apenas era uma alegoria para indicar que os magos foram guiados de alguma maneira misteriosa. Então vejam que no primeiro momento ele não está questionando se efetivamente era uma estrela guia, o que seria, o que simbolizava e por que eles chegaram naquela conclusão de terem sido guiados por uma estrela. E isso ele não entra, ele não questiona isso, não adentra nesse mistério, né? Mas ele diz que algo misterioso guiou os magos em direção onde que estava o menino. Mas não há uma forma de se identificar, de se confirmar que foi efetivamente uma estrela. Então aqui Kardec ele passa pelo crivo da razão para dizer, não tem como a gente dizer que realmente esse fato aconteceu dessa forma como está sendo narrado. Mas e saber se um fato dessa... Agora vamos verificar se um fato dessa natureza é possível. E aí ele continua, né? Um fato certo é que naquela circunstância a luz não poderia ser uma estrela. É o primeiro ponto. Aquilo não era uma estrela como a gente pensa, né? Uma estrela que vem do céu para guiar aqueles homens. Poder-se acreditar nisso na época em que se pensava que as estrelas eram pontos luminosos pregados no firmamento e que podiam cair sobre a terra, mas não hoje, quando se conhece a sua verdadeira natureza. Então, o que Kardec está querendo dizer aqui, qual é a verdadeira natureza das estrelas? Hoje a gente sabe que não é aquele ponto brilhante que fica lá no céu fazendo essa... como se na nossa imaginação, como a gente acreditava, né? Como aquilo poderia ser. Uma estrela que está brilhando lá. Hoje nós vemos que aquilo, a astronomia, já nos identificou que são corpos celestes, são planetas, são corpos celestes que circundam a nossa atmosfera, o nosso universo, e que por conta disso nós temos esse contato visual. Então aquilo que a gente imagina lá pequenininho, brilhante, é um corpo celeste, pode ser um planeta, pode ser uma constelação, e não essa estrelinha como a gente imaginava nos nossos sonhos. Então ele diz que hoje a ciência já comprovou que a natureza das estrelas não era aquilo que a gente se imaginava naquele momento, né? Enfim. E aí ele continua, né? Por não ter a causa que lhe é atribuída, o fato da aparição de uma luz, tendo o aspecto de uma estrela, não deixa de ser possível. Um espírito pode aparecer sob uma forma luminosa ou transformar uma parte do seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. Muitos fatos desse gênero recente e perfeitamente autênticos não têm outra causa, e esta causa nada tem de sobrenatural. E aí ele cita mais uma vez o capítulo 14 em O Evangelho
em a Gênese. Então, assim, o que Kardec traz aqui para nós, né? Ele fala assim, primeiro que não é essa estrela que a gente imagina que fosse. Não é isso. E a gente pode entender a estrela como uma grande luminosa esfera de plasma mantida íntegra pela gravidade e pressão de radiação, que ao fim de sua vida pode conter uma proporção de matéria degenerada. Observações sugerem que a formação desses astros começou em torno de 180 milhões a 250 milhões de anos. Vejam que interessante, né? São esferas formadas que podem se originar em corpos celestes, né? Então, e dão essa visão também dos planetas, né, muito distantes, dão essa visão de estrelas para nós. Então, Kardec ele vai dizer aqui, mas antes disso, amigo ouvinte, nós estamos fazendo aqui o estudo da obra A Gênese, capítulo 14, comigo, André Afonso Monteiro, Os Milagres do Evangelho. Então, o que Kardec está dizendo é que aquela estrela não se aproximou, não foi guiando dessa forma esse corpo celeste. Não foi isso. Mas, na verdade, ele atribui a esse fato a um fenômeno causado por algum espírito, né? Por algum espírito. E por que ele diz isso? Porque o espírito ele pode ter o formato de um ponto luminoso. Quando nós estudamos em o Livro dos Espíritos, a forma forma a ambiguidade dos espíritos, ambiguidade dos espíritos, os espíritos vão dizer para Allan Kardec, né, que na verdade os espíritos não têm uma forma como nós imaginamos, que normalmente ele pode ser até um ponto de luz no universo, que ele atinge em algum momento esse ponto de luz. O espírito evoluído, ele deixa de ter essa forma humana e passa a ter, ele como se fosse um ponto de luz, que aí como a luz irradia em determinados locais, né, a gente tem o Sol, ele está parado lá em determinado local, mas ele é visto em diversos locais diferentes, porque ele está irradiando. Então, uma explicação espiritual de ubiquidade dos espíritos que parte de uma ideia e considerava, e talvez, que os espíritos pudessem se dividir ou mesmo multiplicar, mantendo parte de sua consciência em diversos lugares, e por isso pudesse, por exemplo, ter visões à distância ou se manifestar ao mesmo tempo em distintos locais. Mas a explicação que Kardec traz aqui para nós, basicamente, é que foi um fenômeno provocado por um espírito que, de alguma maneira, ele teve ele se manifestou através de um ponto luminoso. Que, como Kardec coloca, né, um espírito pode aparecer sob uma forma luminosa ou transformar uma parte de seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. E ele diz que muitos fatos desses já aconteceram. Então, baseado até nessa resposta que os benfeitores colocaram, de que a forma que o espírito vai se apresentar depende muito da sua evolução, da condição que ele já atingiu. Lembramos que quando Saulo, na verdade, tem um contato visual com Jesus à porta de Damasco, a luz era tão intensa que Saulo cegou. Ele fica cego por conta da luz. Ele não vê o formato de Jesus, ele via só a luz que Jesus tinha, só viu aquele clarão e cegou automaticamente, né? Ato contínuo. Então, a explicação que Kardec traz aqui para nós, nesse sentido, uma explicação lógica, ele diz que não tem como confirmar isso, que aquilo foi um fenômeno provocado, poderia ser um próprio espírito se deslocando e guiando, ou parte do espírito, como ele mesmo diz aqui. Uma forma luminosa, ele poderia aparecer de uma forma luminosa, ou ele transformou uma parte do seu fluido perispiritual, ou seja, todos nós somos dotados
de uma parte, né, de uma matéria, que nós fizemos um fenômeno físico, um fenômeno de materialização, e através desse fenômeno a gente conseguiu ali produzir, aquele espírito conseguiu, através desse fluido perispiritual, ele conseguiu produzir aquele fenômeno, uma estrela se deslocando e guiando os reis magos. Então essa é a explicação mais considerada que Kardec traz para nós acerca desse fenômeno. Mais uma vez aqui, a possibilidade através do magnetismo de se fazer um fenômeno desse tipo. A grande questão é se observar, né? Foi o espírito realmente, na verdade, que conseguiu, que apareceu e guiou se transportando dessa maneira? Pode ter sido. Ou foi ele que, mesmo à distância, deslocou parte do seu fluido perispiritual e, a partir do seu magnetismo, conseguiu fazer esse fenômeno de materialização daquela estrela para guiar os reis magos. É interessante que Leon Denis, nós já citamos Leon Denis aqui no programa passado, e vamos citá-lo mais uma vez, no sentido de que ele, no capítulo 15 da sua obra No Invisível, ele traz a força psíquica, os fluidos, o magnetismo. No capítulo 14, Kardec faz uma remissão aqui também ao capítulo 14 da obra Gênesis, nos itens 13 seguintes, em que ele fala, né, dessa possibilidade dos fluidos espirituais. Ele diz no item 13 do capítulo 14: os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, portanto, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde tiram os materiais sobre os quais eles operam, o meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos vossos sentidos carnais, impressionados somente pela matéria tangível. É, enfim, o meio de transmissão do pensamento, tal como o ar é o meio de comunicação do som. Então, através do magnetismo, o espírito que tem essa capacidade, ele vai manipular o fluido espiritual, que é uma derivação do fluido cósmico universal, e ali, de acordo com o seu pensamento, ele vai formar uma imagem, vai formar uma outra matéria. A princípio, invisível aos nossos sentidos, né? Como diz Allan Kardec aqui. Mas que a gente vai ter essa percepção a gente não vai perceber o que é efetivamente aquela matéria que está ali formando aquele objeto ou aquilo que nós estamos vendo. Então, isso vai ser imperceptível num primeiro momento aos nossos sentidos. Mas, então, o que eles viram, na verdade? Viram, muito provavelmente, ou um espírito se transportando e guiando, ou o fluido espiritual manipulado por um espírito que foi condensado ali e tomou uma forma de uma estrela guia. Então, a gente não teve a percepção real, e as pessoas que estavam ali, que viram os reis magos, não tiveram a percepção real de que efetivamente era aquilo. E é isso que Kardec diz, não vamos entrar no mérito se era uma estrela ou não, o que é se foi um fato real ou não. Mas uma estrela não podia ser. Aquilo ali ou era um espírito se transportando, ou era um deslocamento, ou era o deslocamento de um fluido cósmico universal materializado ali em forma de uma estrela que deu aquela visão. Mas que, assim, o verdadeiro sentido daquilo era o fluido universal, perispiritual universal. Então, Leon Denis, ele vai dizer aqui, no capítulo 15 do livro No Invisível, que quando o espírito se manifesta no meio humano, só pode fazê-lo com o auxílio de uma força emprestada dos médiuns e dos assistentes. Essa força é gerada pelo corpo fluídico. Ela tem sido designada alternadamente sob os nomes de força ódica, magnética, neurica, etérica. Nós a chamaremos de força psíquica, porque obedece à vontade que dela é o motor.
Os membros lhe servem de agentes condutores. Ela se desprende mais particularmente dos dedos e do cérebro. Então ele vai dizer que nós possuímos uma força, e aí é o magnetismo, que pode manipular esses fluidos. E é através desse magnetismo que a gente vai fazer isso. E ele diz que, invariavelmente, a gente vai precisar, quando se manifesta no meio humano, de médiuns de doação desse próprio fluido para que isso possa acontecer. Ou seja, ele vai retirar esses fluidos da natureza, vai retirar esses fluidos do perispírito dos encarnados e dos desencarnados, ou dele próprio, para fazer essa manipulação, essa movimentação. Então vejamos que interessante. Muitas coisas que nós entendemos como milagres, na verdade, nada mais é do que o quê? É a possibilidade de um espírito manipular fluidos da natureza, fluidos na nossa atmosfera, e com isso criar imagens, criar objetos. Kardec coloca isso para nós, e Leon Denis ele vai também desenvolver isso nesse capítulo 15. E ele cita até os exemplos de William Crookes, que fez vários experimentos com materialização de médios com a Kate King, fez várias situações nesse sentido. Uma série ele cita aqui, né, William Crookes, pesquisas sobre o espiritualismo, o fluido dos magnetizadores, tradução de rochas, né, a emissão de raios pelo sistema nervoso. Enfim, disse o professor de Arsonval do Colégio da França em nota à Academia das Ciências. Ou seja, pode em certas condições persistir após a morte, pelo menos aparente, do organismo, e será aumentada por excitações de origem reflexa. Ou seja, o espírito é dotado de uma substância que é imperceptível às vezes aos nossos sentidos, mas que tem essa capacidade de serem manipulados, né? É bem interessante realmente esse estudo. O Leon Denis vai citar aqui uma série de exemplos, uma série de pesquisas que foram feitas. Cita Aksakoff também, animismo, espiritismo, enfim, uma série de pesquisas aqui e de estudos que o próprio Leon Denis fez. Em alguns casos eles notaram que aquilo ali era uma fraude, era um embuste. O próprio William Crookes foi muito acusado disso, com a Kate King, dessas manifestações. Mas, enfim, mais à frente, Kardec ele faz um capítulo, no capítulo 20, ele faz um capítulo específico sobre aparições e materializações de espíritos. E ali ele aprofunda muito esse estudo, e também citando mais uma vez o William Crookes, o Aksakoff, enfim, uma série de espíritos. Ele cita basicamente esse estudo da Kate King, né? Que se manifestou durante vários anos na casa de Sir William Crookes, na Sociedade Real de Londres, do qual já falamos. É bem interessante realmente esse estudo. Mas, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amado e amada ouvinte e internauta,
Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos juntos, vamos continuar o estudo desta obra. Estamos, como sabemos, porque estamos estudando juntos, na segunda parte, no segundo capítulo, no qual o nosso querido Allan Kardec nos apresenta a trajetória e toda a gama variada de experiências, de alegrias, de recompensas da trajetória dos espíritos felizes. Nós já estudamos vários deles e agora também continuamos o estudo de mais um espírito feliz, a viúva Foulon. Nós já conhecemos a viúva Foulon, é uma miniaturista, uma grande artista, um espírito dotado de uma grande capacidade intelectual, amada por todos, tem as características e até as virtudes que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo e no Evangelho de Jesus, muito desenvolvidas essas virtudes, muito generosa, não guardava rancor nem ressentimento de ninguém, retribuía o mal e a ingratidão que lhe faziam com o bem, e assim vai essa maravilhosa figura se delineando para nós com todas essas peculiaridades superiores de espírito feliz, mas isso não a impediu, e depois nós vamos ver por quê, não a impediu de também ter graves sofrimentos. Ela era uma miniaturista muito competente, estimada por todas, mas justamente por ser miniaturista, cansou demais os seus olhos, não é? A sua vista, e então ela chegou até o final da vida em estado de cegueira, mas precisou usar ao longo de sua vida dessa sua arte para fazer receita para ajudar a família e assim sucessivamente. Ela deu uma entrevista, não é? Uma comunicação no dia 6 de fevereiro, e no dia 6 de fevereiro ela desencarnou no dia 3 de fevereiro, portanto, com apenas 3 dias de desencarnada, e depois no dia 8 de fevereiro, mas também pouquíssimos dias após a sua desencarnação. Nós lembramos que ela, enquanto estava encarnada, foi muito amiga de Kardec e de Amélie Baudet. Então, nós já começamos a estudar essa outra comunicação, dessa do dia 8 de fevereiro, e nós temos, portanto, essas informações preciosas, porque nós já estudamos o início dessa comunicação, e então nós vemos que o próprio Kardec diz que conseguiu identificar, já naquela primeira comunicação, com apenas 3 dias de desencarnada, as características muito pessoais da viúva Foulon, que desencarnou na região de Antibes, no dia 3 de fevereiro de 1865. E então o espírito mantém essas suas características. Ela estava recentemente desencarnada, mas à medida que evoluem os espíritos e que permanecem mais tempo no plano espiritual, como nós aprendemos em O Livro dos Médiuns, por exemplo, lá no capítulo 24, sobre a identidade dos espíritos, o item 257, nos informa a esse respeito, porque nós podemos ainda, nessas condições, revelar os nossos sinais de identidade. Nós vemos que ela também ficou doente, mas ela se propôs a readquirir a firmeza de espírito, porque ela era tímida na Terra, nós até já comentamos isso, talvez em função de baixa autoestima, decorrente dos desgostos e vicissitudes que ela precisou enfrentar, e o fez corajosamente, porque coragem era mais uma das facetas extraordinárias desse diamante espiritual que é o espírito viúva Foulon. Ela própria dizia: pois que és espírita, esquece a terra, prepara-te para a transformação do teu ser e vê pelo pensamento a trilha luminosa
que espera a tua alma após o desenlace. Nós já estudamos o que é ver pelo pensamento, e assim subsequentemente. Nessa evocação, ou nessa comunicação que faz a viúva Foulon, ela também diz que foi recebida por espíritos, alguns ela conhecia, outros ela não conhecia, mas principalmente estes que ela não conhecia, indicaram a ela um lugar e disseram assim para ela: é para ali que vais, porque você não faz mais parte da Terra e você vai para ali conosco. Esse ali, ela viu, e era uma espécie de uma estrela. Era um outro orbe, e ela disse que era uma espécie de uma estrela que estava lá brilhando, porque havia um brilho, e ela disse que estava nessa experiência maravilhosa de estar ali junto desses amigos espirituais, que ela desconhecia, mas certamente eram amigos, porque vieram recepcioná-la. Ela seguiu sobre eles, porque eles podiam volitar, e ela ainda não podia volitar, porque estava recentemente desencarnada. Então, ela diz que foi sobre eles, e eles volitaram, eles voaram, e foram lá para esse local, que era um centro superior, ela diz, onde ela iria e foi repousar. Repousar do cansaço do corpo, diz ela, e ainda esclarece. Não é indolência do espírito, quer dizer, não é que eu queira ficar descansando como espírito, não, porque o espírito sente felicidade quando trabalha, e ela trabalhou muito quando encarnada, e certamente todos os espíritos que gostam de trabalhar bastante quando encarnados continuam querendo trabalhar bastante também no plano espiritual. Então, era onde ela, digamos, parecendo uma estrela, era um centro superior onde ela foi repousar do cansaço do corpo, mas não como espírito indolente. Ela diz que só não se afastava definitivamente da Terra. E por que ela diz isso? Porque Kardec pergunta a ela, porque ela diz assim, vamos aqui recuperar o texto de Kardec. Dizem os irmãos que ela não conhecia, mas que lhe prodigalizavam cuidados e carícias ao mesmo tempo, diz ela, que me mostravam no espaço um ponto algo semelhante a uma estrela, dizendo, é para ali que vais conosco, pois já não pertences mais à terra. Então, recordei-me, e apoiada sobre eles, formando um grupo gracioso que se lança para as esferas desconhecidas, mas na certeza de aí achar a felicidade, subimos à proporção que a estrela se engrandecia, porque eles estavam chegando mais perto, naturalmente. E ela continua, era um mundo feliz, um centro superior no qual a vossa amiga vai repousar, ela dizendo a Kardec. Quando digo repouso, quero referir-me às fadigas corporais que amarguei, às contingências da vida terrestre, não à indolência do espírito, pois que este tem na atividade uma fonte de gozos. E então Kardec pergunta, já que ela estava indo para esse lugar, então deixastes a terra definitivamente? E ela responde, deixo nela muitos entes queridos, para que possa separar-me definitivamente. A ela virei, portanto, em espírito, incumbida como estou de uma missão junto de meus filhinhos. De sobejo sabeis que nenhum obstáculo se opõe à vinda à terra, à visita em suma dos espíritos que demoram em mundos superiores. Aqui, naturalmente, ela disse de uma forma indireta, claro, pela humildade que lhe caracterizava o espírito e até a própria pessoa quando encarnada, ela não diria isso, porque eu fui para um mundo superior, mas certamente ela foi. E esta é uma forma muito elegante
muito humilde, mas muito verdadeira, porque o espírito tem que estar sempre ao lado da verdade, ela diz que estava ali em um mundo superior. Essa é a categoria espiritual do espírito viúva Foulon. E então, ela já diz isso, e porque aqui tinha muitos entes queridos, mas ela já poderia ficar só lá. Isto nos remete a Bezerra de Menezes, naquela célebre oportunidade em que muitos dos beneficiados, espíritos beneficiados por Bezerra, estavam lá em uma certa, digamos, celebração no plano espiritual, e Maria mandou, através de Celina, um espírito porta-voz de Maria, e Celina disse que Bezerra não precisava mais encarnar na Terra. Mas ele imediatamente pediu a Celina que voltasse para perguntar, solicitar autorização de Maria para ele, Bezerra, continuar aqui, porque ele tinha muitos entes queridos e porque ele disse: enquanto houver um irmão que esteja chorando na terra, eu gostaria de ficar aqui. Naturalmente ele ficou, porque Maria autorizou, e esse espírito que nós reverenciamos como Bezerra de Menezes ficou aqui para nos ajudar, e é o que ele tem feito. Ela diz, então, a viúva Foulon diz que ela tinha uma missão junto dos filhos, incumbida como estou de uma missão junto de meus filhinhos. Isso com poucos dias de desencarnado, 4 dias, 5 dias de desencarnada, ela já tinha esta missão, já tinha esta autorização, que não é própria de espíritos com esse tempo muito recente de desencarnados. Essa é uma outra evidência, um outro indício da categoria da elevação espiritual do espírito viúva Foulon. Nós observamos aqui que os espíritos de mundos superiores não encontram qualquer obstáculo para virem à Terra, para visitarem a Terra, ou por vários motivos, ou para visitarem seus amores, seus afetos, seus amigos, seus filhos, no caso da viúva Foulon. E ela diz isso, que Kardec não desconhece. Ela diz: de sobejo sabeis que nenhum obstáculo se opõe à vinda à Terra, à visita, em suma, dos espíritos que demoram em mundos superiores, que é o caso dela, mas ela disse isso de uma forma tão genérica, de forma a permanecer, assim, nesse claustro de humildade que lhe caracterizava o ser e o nível evolutivo. Então, Kardec ainda pergunta a ela, e nós vamos ver agora já a resposta, eu, Nádia do Couto Vale, junto com você, amigo, amiga, ouvinte, que continua conosco estudando o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui no programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Pois então, Kardec pergunta: e como ficam as relações nesse caso? Enfraquecem-se porque o espírito vai para outro planeta? E ela então responde: não, meu amigo. O amor aproxima as almas. Ficai certo de que na Terra podeis estar mais próximos dos que atingiram a perfeição do que aqueles que, por sua inferioridade e egoísmo, gravitam ao redor da esfera terrestre. Aqui uma questão muito interessante. Essa questão de estar próximo. Quem está mais próximo? Porque se a criatura está em um nível menos, digamos, evoluído, menos feliz, ela fica por aqui, mesmo no nosso nível, fica volejando por aqui em torno de nós, em torno das nossas dificuldades, das características da vida que levamos. Mas ela diz aqui que o amor supera tudo. O amor aproxima as almas. Isto aqui é uma questão
da extensão do espaço. Ficais certo de que na Terra podeis estar mais próximos dos que atingiram a perfeição. Por que isso? Porque eles têm livre acesso, eles não têm nenhum obstáculo. Ao passo que os espíritos menos felizes, os espíritos não tão evoluídos, têm obstáculos a transpor, obstáculos vibratórios, que neste caso são intransponíveis, porque dependem da condição evolutiva do espírito e, portanto, daquilo de que nós já estudamos aqui, já falamos, que é o peso específico do perispírito. Portanto, nós podemos estar mais próximos desses espíritos que podem nos visitar sem obstáculos do que daqueles que, por sua inferioridade, por seu egoísmo até, gravitam ao redor da nossa esfera terrestre. E ela continua. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração, a qual consolida e prolonga a união das almas. Nós vamos repetir. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração, a que consolida e prolonga a união das almas. Portanto, não acaba, não se interrompe, a despeito de distâncias e lugares. Ela aqui se refere a distâncias e lugares daqui da Terra, não é? Desse espaço cartesiano, que nós medimos em metros, em quilômetros, etc. E ela ainda continua. A distância só existe para os corpos materiais, nunca para os espíritos. E essa é também uma grande consolação para todos nós que estamos aqui ainda vinculados ao que chamo de uma gaiola espaço-temporal. Nós somos seres circunscritos às dimensões de tempo e de espaço, enquanto encarnados. E a viúva Foulon está dizendo aqui, e os mentores já nos disseram através da codificação de Kardec, que, na verdade, essa distância só existe para os corpos materiais, não para os espíritos que podem voejar tranquilamente. Mas ainda à frente, nós vemos aqui algumas observações a respeito do espaço de que nós estamos tratando. De que espaço nós estamos falando? De que espaço está falando o espírito viúva Foulon? Nós temos o espaço de extensão, ou seja, esse espaço que nós medimos em metros, em quilômetros, que é o espaço que nós chamamos de espaço cartesiano, o espaço na formulação de René Descartes. Mas existe um outro espaço, que é o espaço vibratório, que é o espaço onde vibram as ondas. Você veja, não existe um espaço através do qual as ondas da Rádio Rio de Janeiro estão agora atingindo você no seu lar, onde quer que você esteja. Pois é um espaço. Mas nós não medimos esse espaço através de quilômetros ou de metros, como medimos a área do espaço do quarto, da sala onde você está neste momento, e eu também. E Einstein veio reformular para a humanidade os conceitos de tempo e, consequentemente, também de espaço. Um outro filósofo, também da segunda metade do século XIX, Henri Bergson, que também formulou no campo da filosofia a noção de tempo e de espaço. É um grande inovador, é o filósofo da intuição e é o grande baluarte no século XIX da reação forte ao materialismo. Portanto, o nosso conceito é o de espaço de extensão de Descartes, que nós podemos medir numericamente. Este, agora, é um novo conceito de espaço, o espaço vibratório. Portanto, são irrelevantes as distâncias materiais físicas, a despeito de distâncias e lugares, como aqui disse enfaticamente a viúva Foulon.
E ela disse: o amor aproxima as almas, porque o amor é uma vibração, é uma energia. E é essa energia que nos aproxima umas almas às outras, exatamente porque não depende, porque é uma vibração, não depende do espaço material que nós medimos. Mas agora, por que a distância não existe para os espíritos? Bem, os espíritos criam a atmosfera psíquica que os envolve e penetra com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. Portanto, é um efetivo e poderoso campo de forças que é gerado por circuitos eletromagnéticos fechados. É isso que faz a nossa atmosfera psíquica. Ora, se todos os espíritos têm esse campo de forças, então, claro, é inevitável que haja trocas incessantes que se processam dinamicamente nesses circuitos de energia viva. Porque eu tenho minha atmosfera, você tem a sua, os outros companheiros que estão junto de nós, cada qual tem a sua, e, portanto, como cada um tem essa atmosfera psíquica própria, então, nessa interação, existem trocas incessantes que se processam numa dinâmica, num movimento próprio, nesses circuitos de energia viva que são as nossas atmosferas psíquicas. Pois é através dessa relação energética, ou inter-relação energética, que se manifestam os fenômenos da afinidade e da mediunidade espontânea. Portanto, produzem os estímulos de influenciação, de fecundação ideológica, quer dizer, de colocar na ideia do outro uma ideia, na atmosfera do outro uma ideia, e a atração psíquica. E isto tem uma semelhança, para nós entendermos melhor, isso se assemelha ao fenômeno do eco, só que na esfera dos pensamentos e sentimentos, na esfera das ideias e das emoções. Portanto, isso funciona tanto para a alegria contagiante, quanto para a dor, que também contagia. Essa é uma lição que nós precisamos estudar e vermos como as palavras de um espírito, a mesa mediúnica, já desdobram grandes ensinamentos para todos nós que precisamos meditar acerca dessas questões profundas que nós precisamos viver, que outros espíritos, no caso os espíritos felizes, já vivem, no caso da alegria, da felicidade. Mas outros irmãos nossos, eventualmente até nós também, dependendo do momento, vivenciam também a dor, o sofrimento, porque existe essa troca incessante dessas energias que caracterizam as atmosferas psíquicas de cada um de nós. Como agora, as nossas energias psíquicas, sabemos que não há essa distância física, as energias psíquicas do meu campo psíquico, da minha atmosfera psíquica e da atmosfera psíquica de você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, nós temos estado entrelaçando essas nossas vibrações em torno dos ensinamentos do Espiritismo aqui, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas,
possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.